Constança Fernandes, eu pertenço à Associação Olhar Global, que tem como objetivo levar a política aos jovens. Neste contexto, nós surgimos com uma iniciativa que consiste em entrevistar um deputado de cada grupo parlamentar na Assembleia da República, e hoje estamos aqui com o representante do Partido Socialista, o Miguel Costa Matos. Gostaria então de te convidar a apresentar aquilo que foi o teu percurso na política e um bocadinho do teu partido. Olha, eu entrei na Juventude Socialista aos 14 anos. A minha conselheira de Cascais era uma conselheira inativa e, portanto, rapidamente tornei-me vice-presidente da conselheira. Depois havia uma organização de estudantes socialistas do ensino básico e secundário. E tinha apenas 2 núcleos, um no Porto e outro em Coimbra. E queriam acabar com ela, diziam não se conserva para nada. E eu dizia, vamos tentar dar uma hipótese a isto. Então desafiaram-me a liderar a organização. No espaço de 2 anos conseguimos abrir mais de 25 núcleos, um pouco por todo o país. E foi uma experiência fantástica, porque me permitiu conhecer pessoas da minha idade, se calhar um olhar global, mas na área da JS. E também permitiu-me, na altura, lutar contra, por exemplo, a saída dos estudantes do Conselho Pedagógico. Nós tínhamos uma visão que os estudantes devem ter uma voz ativa na construção do que é uma escola mais centrada no aluno, mais moderna e de facto, na altura, o governo de Pedro Passos Coelho tirou-nos do Conselho Pedagógico e isso foi uma luta que nós tínhamos na altura. Eu, nessa altura, fui presidente da Associação de Estudantes, fui ativista climático e depois fui para a Inglaterra estudar. E nesses 3 anos lá fora, continuei ativo na Associação de Estudantes, continuei como ativista climático, também um ativista contra as propinas e também a participar no Labour, que era o partido que, no fundo, equiparado que havia lá. Mas a política cá ficou um bocadinho na pausa, vinha cá regularmente e continuava a participar, mas não tinha assim essas responsabilidades propriamente ditas. Quando voltei, portanto, quis voltar a participar muito ativamente. Em 2016, eu voltei em 2015, em 2016 fui eleito coordenador nacional do Gabinete de Estudos da JS, fiz esse mandato, depois tornei-me secretário nacional da JS, também vice-presidente da Federação de Lisboa. A presidente da Federação de Lisboa, aqui da Distrital de Lisboa, foi eleita líder nacional da JS e eu assumi a presidência da organização. E na altura o projeto chamava-se Uma Juventude de Causas, e a ideia era que os jovens hoje em dia, mais do que se interessarem por, no fundo, grandes ideologias, interessavam-se por causas como o ambiente, causas como o feminismo, causas que nos mobilizassem, que nos dissessem algo em concreto. E, portanto, nós tentámos falar aos jovens como uma comunidade de ativistas e não só naquela lógica de vão ser futuros quadros políticos. E esse projeto foi um sucesso, na medida em que depois reuniu essas condições para ser o líder nacional da JS. Eu, entretanto, fui eleito deputado, eu trabalhei 1 ano no setor privado, depois fiz 2 anos com o António Costa, como assessor económico dele, e fui eleito deputado. E, portanto, o projeto também nacional era um bocadinho isto, nós estávamos cansados de uma JS que tinha as suas propostas constantemente nas moções, umas após as outras, mas não conseguia concretizar, não conseguia conquistar aquilo que defendia. O nosso projeto chamava-se Tempo de Agir. E nestes 4 anos, eu saí em dezembro passado, nós fizemos várias coisas, a lei de base do clima, o direito ao esquecimento para sobreviventes de cancro e diabéticos, o direito a desligar, para, no fundo, nós quando saímos do nosso trabalho, quando estamos em teletrabalho, não sermos chateados fora de horas pelo patrão, também o aumento dos apoios ao alojamento, a criação do apoio à deslocação, a redução das propinas, a devolução das propinas, o alargamento do IRS jovem, como há um problema dos baixos salários dos jovens, um incentivo fiscal ao aumento dos salários, porque tu não podes só dizer uma empresa para ela aumentar os salários. Portanto, temos que lhes dar um incentivo concreto. E, portanto, estas são, enfim, algumas das áreas. Olha, nas comissões bancárias também é uma área, se calhar pensas, não é uma área para os jovens falarem, mas nós usamos muito bem MBWay. E ainda usamos, acho que como geração somos nativos e, portanto, temos facilidade nisso. Até já os nossos pais usam. E, na altura, as transferências estavam a ter uma comissão de €1 por cada transferência, €1,50. E podia ser só tipo pagar o almoço de 10 euros, pagar só €1 de comissão, era ridículo. Então nós para as pequenas operações conseguimos isentar de comissões e para as grandes por um limite bastante reduzido. E no fundo, quer dizer, eu acho que eu chamei isto um bocadinho a revolução das pequenas coisas. E eu gosto de pensar que o meu papel na política, mais do que ser uma Rita Matias que faz reels fantásticos, eu percebo que às vezes possa ser mais cativante, é pensarmos em soluções para o concreto. E irmos fazendo as mudanças. Eu sei que há coisas grandes que às vezes precisavam de uma mudança mais estrutural, mas eu também acho que
raramente existem aquelas balas de prata que resolvem de uma só vez o problema. E, portanto, é pelo somatório destas soluções que vamos conseguir transformar o nosso país. E acho que se nós conseguimos passar aos jovens, e não só a noção de que a política pode transformar a vida deles no concreto, então vamos dar-lhes esperança na capacidade da política de fazer a diferença. É isso que me apaixona todos os dias. E no fundo, o que é o PS, não é? O PS é um partido de esquerda e, portanto, nós acreditamos na igualdade de oportunidades. Achamos que o mérito não é só cada um por si, individualmente a agir, não, de facto, as pessoas que são mais pobres, que vêm de meios mais favorecidos ou de regiões com menos oportunidades, precisam de instituições públicas para lhes dar as condições para poderem competir com os outros em igualdade de circunstâncias. E se não houver isso, então não há uma real aferição do mérito, e é por isso que é preciso haver impostos para financiar estes serviços públicos. Eu acredito que a economia, eu estudei economia, e a economia tem muitas falhas. O livre mercado por si só, muitas vezes, imagina, não produz as soluções que nós precisamos. Por exemplo, na habitação, nós vemos o mercado a falhar, as rendas são muito caras, e nós fazemos uma intervenção do Estado para que a economia possa funcionar melhor. E no fundo o que nos diferencia da direita é essa intervenção do Estado, o que nos diferencia de uma esquerda mais radical é a ideia de que é através das reformas e não das revoluções que nós conseguimos ter as mudanças concretas. Porque é certo, é aliciante a ideia que vamos deitar fora o sistema e que só é possível salvar o planeta se mudarmos o sistema. Mas na verdade o que eu acho é que há 200 anos que não vão falar de mudar o sistema e ainda não conseguiram mudar, quer dizer, nem na União Soviética conseguiram. Nós vemos os comunistas, eles criticam a União Soviética pelas suas falhanças, e portanto o sistema de facto é muito difícil de mudar e nós não podemos esperar porque alguém consiga mudar o sistema. Nós temos que ir mesmo mudando passo a passo no dia a dia, e é por isso que eu acredito num socialismo reformista, democrático, e é por isso que eu estou no PS. Começando então as perguntas, tu estavas a dizer que entraste na JS muito novo, com 14 anos. O que é que te fez, nesse ponto da tua vida, querer entrar num partido, e o que é que te fez ter a certeza de que o PS era o sítio certo? Olha, da minha família, eles diziam que eu já fazia os discursos à mesa de jantar e, portanto, se calhar havia aqui uma apetência natural por isso. Mas eu lembro-me de, naquela altura, que eu entrei em 2008, um bocadinho antes, em 2007, estar atento às notícias e ver o que estava a acontecer no país. Foi o ano do referendo ao aborto, à IVG. Foi um ano também que começou a haver o Escolas e o Magalhães, os primeiros computadores distribuídos na escola pública, o inglês no primeiro ciclo. Foi o ano também de muitas apostas nas energias renováveis. Eu já tinha bastante esta consciência ambiental. E todas estas reformas fizeram pensar: ok, isto é interessante, é algo em que eu quero participar. Por outro lado, quer dizer, não vale a pena esconder, foi o período do Sócrates, os meus pais também eram muito críticos do Sócrates, e de certa forma, eu revendo nas reformas que estavam a ser feitas, pensava, a única maneira de fazer isto melhor e nas coisas com que não concordamos e as coisas com que não nos revemos poderem ser diferentes, é se realmente nós dermos um bocadinho de nós participarmos, tentarmos fazer nós próprios diferentes. E muitas vezes dizia que eu esperava que a nossa geração não tivesse os vícios das anteriores. E daí a vontade de participar. E curiosamente, quer dizer, eu também comecei a participar, não foi na JS, eu comecei a participar em jogos de política online, em fóruns online, na internet, a simular o Parlamento do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Portanto, logo aí fui ganhando essa apetência. Enfim, revia-me na política que o PS estava a fazer, portanto foi natural olhar para o PS. Lembro-me de ler na altura a Declaração de Princípios, enfim, tem um conjunto de ideias filosóficas, pode ser às vezes um bocadinho abstrato para as pessoas processarem isso. Mas eu identificava-me naquilo, olhava para o que os outros partidos defendiam, não era tanto isso, e portanto decidi inscrever-me na JS. Foi uma ficha que me preenchia com bastante antecedência, uma coisa pensada. No dia em que fiz 14 anos, a minha mãe tirou-me da escola e levou-me lá à sede nacional da JS e pronto, e ficou feito. Na verdade, depois como acontece com muita gente, demorou bastante tempo até eu ser contactado e até ser ativo. Mas cá está, quando nós temos muita paixão e acreditamos no que fazemos, então não desistimos, e portanto assim ficou. Nesse sentido, os jovens costumam ser muito subestimados pelos governantes acerca das opiniões que têm. Como é que nós podemos mudar isto para que sejamos levados mais a sério? Imagina, é um desafio, mas eu acho que
sempre que eu apresentei uma ideia de forma estruturada, com informação, com argumentos, com factos, senti que era ouvido e que havia esse espaço de intervenção. Muitas vezes nós vemos a malta acaba por achar que não sei tanto como outras pessoas, não dão a sua opinião, e portanto eu acho que é muito importante nós sairmos da casca e darmos a nossa opinião. Claro, fundamentarmos. É evidente que depois temos que ser levados a sério, e houve alturas em que também não fui levado a sério. Eu acho que é muito importante haver uma juventude partidária, e há partidos que não as têm, porque as juventudes partidárias, por um lado, permitem-nos ter a nossa iniciativa, ou seja, se no partido acham que não é relevante falar de alterações climáticas, não interessa. A Jota pode organizar um debate sobre alterações climáticas. Permite-nos ter autonomia de propor coisas. E permite-nos sermos nós próprios a escolhermos os nossos representantes. E eles têm um lugar à mesa por serem escolhidos por nós. Nos partidos não têm Jotas, até podem ter jovens sentados à mesa. Imagina, na IEL tem, no Bloco tem. Mas são os jovens que convêm às lideranças daqueles partidos. E é importante, às vezes, que possam ser jovens que não convêm às lideranças dos partidos. Imagina, foi necessário, muitas vezes, discordar do António Costa em várias coisas quando fui líder nacional da JS. Apesar de ter uma relação de trabalho com ele, porque trabalhei com ele. E acho que essa autonomia é mesmo muito importante. E, portanto, o que é que pode para os jovens serem mais levados a sério? Acho que é, de facto, preciso que os partidos possam ter organizações de juventude fortes. E acho que é preciso que nós, jovens, não tenhamos medo de dar a nossa opinião e de a fundamentarmos. Se nós não levarmos a nós próprios a sério, é meio caminhado para os partidos também levarem a sério. E depois montarmos as instituições para que assim seja. O facto de eu estar no Secretariado Nacional do Partido Socialista fez com que eu muitas vezes tivesse voz. O facto de eu estar no Parlamento fez com que eu tivesse voz, não é? E portanto, as instituições também contam, porque nos dão um lugar de fala. Enquanto socialista, tu também estavas a dizer que participaste em muitas das reuniões e que estás aqui no Parlamento, mas o que é que ainda falta ao Partido Socialista fazer para contribuir para esta causa? Olha, nós ao longo dos anos temos tentado reforçar a voz dos jovens. Por exemplo, nos últimos anos, nós temos o Conselho Económico e Social, que é onde estão os sindicatos, as entidades patronais. Colocámos o Conselho Nacional de Juventude, que é o órgão representativo das associações juvenis a nível nacional, e por acaso é uma boa ideia a vossa associação também pensar em pedir a adesão. E conseguimos colocá-los dentro do Conselho Económico e Social. Nós temos que, uma das propostas que tem agora pendentes de entrar no Parlamento é nós adotarmos o EU Youth Test, que é a ideia que em cada lei que é apresentada possa haver uma análise do impacto no jovem, do impacto geracional dessa lei. E nós tentamos, sempre que fazemos aqui uma lei, ouvirmos as organizações de juventude. Por exemplo, agora vamos debater o regime jurídico das instituições de ensino superior, lei que rege as universidades e os politécnicos. Nós já fizemos audições com as associações de estudantes de todas as universidades e politécnicos nesse sentido. Agora, em setembro, vai entrar em vigor uma lei que também escrevi para alargar à classe média o apoio ao alojamento. Porque neste momento é só para os bolseiros, que são 12 mil dos 120 mil estudantes deslocados. E vamos alargar isto para a classe média. Ouvimos também as organizações representativas de juventude. Então acho que criarmos esse hábito de ouvirmos o associativismo jovem é mesmo muito importante. Agora, há sítios onde o associativismo jovem não existe. Muitas vezes nas escolas, por exemplo, não existe, porque as direções não querem, porque a malta depois desiste. E uma das outras leis que eu estou a trabalhar aqui, ainda em fase de projeto, é que nós possamos eliminar alguns dos obstáculos, fazer uma espécie de simplex para ajudar a criar associações de estudantes no ensino secundário. Até porque acho que isso é um momento em que a nossa geração tem contacto com o que é a democracia representativa. Temos alguém a representar-nos. Ou sermos nós os próprios os representantes. E isso é uma experiência muito importante. Para mim foi muito importante naquilo que foi a construção do meu caminho político. E portanto eu acho que isso é uma outra dimensão que também falta fazer. Termos esta agenda participativa. É claro que depois podemos falar das questões mais materiais, não é? De como podemos melhorar o acesso à habitação, o acesso aos salários. E aí, quer dizer, eu acho que apesar de tudo, os jovens têm estado bastante na boca dos políticos, não é? Têm falado muito sobre jovens. Aquilo que eu acho que realmente falta é depois sermos consequentes. Sei lá, eu durante 5 anos andei a defender o apoio à compra da primeira habitação. E, infelizmente, o PS só veio a defender isso nas últimas legislativas quando agora passamos para a oposição.
Agora, por exemplo, alargou-se o IRS jovem, mas o Governo já vem dizer que vai acabar com a devolução de propinas. E, portanto, deram com uma mão e tiraram com a outra. Eu acho que este zigue-zague, esta falta de compromisso, não ajuda a que os jovens pensem, ok, estão sempre a falar de nós, mas depois, quando chega a hora da verdade, falta ali qualquer coisa. E, portanto, era preciso mais densidade e estabilidade nas políticas de apoio aos jovens. Vamos ver, é para isso que cá estamos a lutar todos os dias. Miguel, tu tens 30 anos e neste momento és o deputado mais novo pelo Partido Socialista na Assembleia da República. Tu achas que esta falta de representatividade dos mais jovens não acaba por influenciar a adesão que eles têm ao partido? Imagina, neste momento somos um. O PS passou de ter 120 deputados para ter 78. E sendo umas listas feitas a seguir, temos um partido do governo, era normal que entrasse muita gente que estava no governo. Nós, quando tínhamos 120 deputados, tínhamos 10 deputados jovens. Foi o maior número desde os anos 90. E, na verdade, o PS está agora no governo e isso importa porque quando alguém entra para o governo é substituído depois do Parlamento por alguém, então muitos dos deputados jovens entram por essa via. O PS, mesmo estando no governo agora, penso que tem 4 ou 5 deputados jovens, não é? E, portanto, eu acho que o PS fez uma grande aposta na legislatura anterior e nesta também teria uma aposta muito forte se não fosse o facto de estar na oposição e ter muitos antigos membros do governo que estão neste momento aqui no Parlamento. E, portanto, eu acho que é um momento de exceção, mais do que uma coisa estrutural, porque se formos a ver, nos últimos anos o PS tem tido muitos jovens nas listas e muita representatividade. E se nós olharmos para aquilo que são as propostas da juventude socialista, nós vemos que elas têm um grande destaque naquilo que é o programa eleitoral do PS e nas coisas que estamos a defender. Já falei aqui do caso do alargamento à classe média do complemento de alojamento, mas é apenas um exemplo, entre outras, de várias que avançaram nos últimos anos. E, portanto, eu acho que mais importante do que nós estarmos a medir isto ao quilo, é vermos depois o real impacto nas propostas que os partidos apresentam. Mas, claro, se me perguntares, eu gostava de ter mais deputados jovens aqui e gostava também de ser rendido, não é, nas minhas funções. Eu estou aqui há 5 anos, já saí líder da JS e, portanto, seguramente faz falta aqui alguém mais novo que possa se relacionar mais com pessoas ainda mais novas que eu. Entretanto, olha, tem que aguentar comigo, acho que também não é mau. Pronto, desviando agora um bocado do tema, nos últimos anos tem havido uma crescente onda de conservadorismo entre os jovens que os tem puxado mais para os partidos de direita. Achas que isso é mérito desses partidos ou será que é a esquerda que também não está a ter uma abordagem muito eficiente? Bom, se tivesse a resposta para isso, não é? Já tinha implementado a solução e já tinha revertido a situação. Acho que há várias coisas. Em primeiro lugar, há uma distinção de género que é preciso fazer. Nós olhamos para os estudos de opinião e vemos que é muito mais comum o conservadorismo nos rapazes do que nas raparigas. E há uma dimensão disso que tem a ver com a reação social a haver mais igualdade de género. Nós vemos tantos da nossa geração, eu tenho até familiares e amigos que, os Andrew Tates desta vida adoram aquilo e comem aquele discurso à colherada. E há uma dimensão de sentirem um bocadinho aquela sua masculinidade, entre parênteses tóxica, ameaçada por a igualdade de género. E, enfim, depois daqui leva-te à pergunta o que é que fazemos com o wokeismo, não é? O Rui Rocha agora disse que o wokeismo morreu. Eu acho que se ser woke significar defender a igualdade e sermos contra as pessoas de terem comentários homofóbicos ou machistas ou piropos, mas se calhar então eu sou woke. Assumo. Agora, se ser woke é pensarmos na superioridade moral, se é sermos puritanos, se é tipo excluirmos as pessoas que acreditam na igualdade, mas que só esqueceram-se de, quer dizer, erraram numa coisa ou outra, isso também acho que há claramente alguns excessos. Agora, dentro do que é razoável, nós não podemos atirar o bebê fora com a água do banheiro, como se costuma dizer. Portanto, há aqui uma dimensão de gestão que é preciso fazer, mas eu não abdicava a defender os temas progressistas, não é? Depois há uma dimensão que é, imagina, o PS teve no poder 8 anos, quer dizer, vocês têm 17, 18 anos quando o PS entrou no poder, vocês tinham 10, e portanto, mesmo com pessoas com a minha idade, quer dizer, tinha acabado de sair da faculdade quando o PS entrou para o poder. E portanto, é natural que mesmo o país estando a crescer mais, ainda menos desemprego, salários mais altos,
a vida não passa a ser um mar de rosas e, portanto, os problemas nós associamos a quem teve a governar, a um desgaste normal. Então acho que há uma dimensão em que agora nós vemos a direita a governar e os problemas a continuarem a existir e vamos perceber que, bom, isto não é tudo culpa do PS, não é? E, portanto, acho que há uma dimensão disso. Mas não podemos só sacudir a água do capote e achar que é só porque fizemos tudo bem, é só porque tivemos a governar e é um desgaste. Não, nós temos que reconhecer que se calhar havia coisas que nós devíamos ter feito com mais ambição. A esquerda, historicamente, é a área dos insatisfeitos. Não é? Os conservadores são à direita, só que eles querem preservar as coisas como estão, só que eles não querem combater as desigualdades. E, na verdade, graças a esta ideia agora do empreendedorismo, de um capitalismo mais moderno, tecnológico, parece que o que é moderno, o que é o progresso, está à direita. A direita é que defende a mudança, a esquerda defende conservar as coisas como estão. E como tivemos nestes tantos anos no poder, quem está insatisfeito não opta naturalmente pela esquerda. E, em parte, como nós também não sabemos resolver os problemas nos serviços públicos, a falta de professores, os hospitais estão com dificuldades. Literalmente, o nosso modelo de sociedade é: vamos pedir às pessoas que paguem impostos para criar serviços públicos. Se os serviços públicos não estiverem bons, as pessoas não vão acreditar neste modelo de sociedade, vão acreditar num modelo de sociedade mais individualista. Vão dizer: para que é que eu pago impostos se os impostos não servem para nada? Então, nós temos que reparar o contrato social. Temos que apresentar medidas que façam os serviços públicos funcionarem e que apresentem ambição para realmente dar às pessoas que estão insatisfeitas com a sua vida: não, ok, a esquerda também me representa, a esquerda também tem ideias, a esquerda tem objetos de desejo político, tem algo que eu também pretendo. Portanto, acho que é isso que nos falta à esquerda, termos este novo horizonte, e espero que sejamos capazes de fazer isso. Porquê é que não fizeram isso? Pronto, também a verdade é que em 2015 herdámos o país com um déficit muito grande, com montes de problemas por resolver, não deu para fazer tudo. Mesmo assim, nestes anos todos deu para fazer, sei lá, creches gratuitas, manuais gratuitos, os espaços mais baratos, gratuitos para os jovens. Deu para fazer muita coisa, não deu para fazer tudo, mas estas respostas não satisfazem ninguém, não é? Nem a mim satisfazem, portanto acho que temos que saber nos reinventar e apresentar esse novo horizonte. Acho que se o soubermos fazer, a esquerda pode voltar a ser sexy outra vez para os jovens e não só. E pegando nessa questão dos jovens, mesmo sendo novos, terem ficado um bocado satisfeitos com aquilo que foi o governo do PS, como é que o PS se pode reinventar de forma a que ganhe outra vez a confiança desta faixa etária? Eu acho que agora temos que aprender a comunicar, não é? Eu não sei se o André Ventura corta uma laranja, se a Mariana Mortágua consegue estar, sei lá, a comer e fazer gravar vídeos, eu não sei porque o líder do PS não pode fazer isso. Desde que não adopte os estilos mais populistas do ponto de vista do discurso que essas líderes algumas vezes fazem. Nós temos que ser nós próprios, temos que ser populares sem sermos populistas. Mas não é fácil. Já há uma dominância muito grande e natural deste discurso à direita nas redes sociais. Acho que, além disso, eu muitas vezes dizia isto na direção do PS, que é, em vez de fazermos várias pequenas coisas, se calhar podemos pensar em fazer poucas coisas, mas grandes, mas maiores. Porque, imagina-se, há tanta coisa a passar-se. Nós não conseguimos processar tudo o que está a acontecer. Ao contrário, se calhar há 20 ou 30 anos, nós hoje em dia vivemos com um excesso de informação. E, portanto, a política tem que fazer coisas grandes para as pessoas repararem que estão a ser feitas. E por isso eu acho que isto é um bocado contraditório com aquela ideia de sermos incrementalistas ou reformistas, mas o André Gorz tinha a ideia do reformismo revolucionário. E, de facto, eu acho que é isso. Em vez de pensarmos, vamos contratar mais 100 psicólogos, mais 200 psicólogos, não, vamos decidir contratar 5.000 psicólogos e vamos dar psicólogo a toda a gente. Pronto, é claro que não vão ser um psicólogo para cada 2.000 pessoas como é com os médicos de família, se calhar é um psicólogo por cada 5.000, mas não é a conta-gotas, tem mesmo que ser coisas grandes, para que as pessoas notem. Porque se for assim aos poucos as pessoas não notam, e há montes de coisas que nós fomos fazendo que as pessoas não repararam, inclusive por exemplo as reduções do IRS. Nós olhamos para os últimos anos, nós fomos dos países da Europa que mais baixou o IRS. No entanto,
as pessoas pouco deram por isso. E o PS ficou associado com o partido de altos impostos, quando todos os anos, literalmente, nós discutimos baixos impostos. E, portanto, cá está. Se calhar é uma questão de marketing, mas é uma reorganização das coisas. Agora, para pensarmos nisto, nós já anunciámos uns Estados Gerais e acho que ao longo do próximo ano vamos ter que reunir com muita gente. Fica o desafio lançado para quem está a ouvir. Venham participar e não implica um compromisso com o PS, implica apenas darem as vossas perspectivas, as vossas ideias, porque nós vamos ter que fazer um refresh programático e, portanto, precisamos das vossas ideias. Qual é para ti a importância de atividades como o Parlamento dos Jovens, por exemplo? Eu tenho essa pena que não fiz. Na minha escola não havia, mas acho que é fundamental porque a escola não nos dá informação sobre o funcionamento do sistema político. A educação para a cidadania muitas vezes termina no 9º ano. No secundário as escolas podem escolher se fazem ou não fazem uma disciplina à parte. Há muitas que não fazem. E na verdade essa é a altura em que os jovens têm mais apetência por descobrirem o que é o funcionamento do sistema democrático. E eu acho que esse é um projeto através do qual muitos jovens passam-se a interessar pela política. Mesmo não venham depois a pertencer a um partido, mas ao menos estão com outra atenção ao que está a passar à volta deles. E nem que seja para serem eleitores mais conscientes, isso é muito importante. Claro que a solução mais permanente, de facto, era podermos ter uma educação para a cidadania que nos ensinasse sobre os nossos direitos políticos, já agora também literacia de saúde, financeira, ambiental, acho que tudo isso era fundamental. Acho que depois, por outro lado, dar-nos as chamadas soft skills, as competências, não é? Que são muito importantes, porque acho que muitas vezes nós na escola somos ensinados a passar o que aprendemos nos livros para um teste, um trabalho, mas pouco as competências de oralidade, poucas competências de negociação. E no Parlamento dos Jovens nós somos desafiados a ter que ver qual é que é a resolução em que queremos votar, a fazer alterações, a negociar com os outros círculos eleitorais qual é que é a alteração que vence e que vai. E de facto a vida é muito isso. A vida política é muito isso e cada vez mais num cenário de fragmentação política. Mas a vida no geral, nos nossos namoros, na nossa vida profissional, tudo isso envolve muitas vezes negociação, nem tudo é ao nosso gosto. E portanto, eu acho que é mesmo uma skill fundamental que nós aprendemos, seja da oralidade, seja da negociação, seja de pôr por escrito. E eu acho que devíamos era pensar como é que podíamos alargar isso a mais jovens. Por exemplo, se tivéssemos associações em todas as escolas, podíamos ter um encontro nacional de dirigentes associativos como existe nas do ensino superior, em que os jovens do ensino secundário pudessem debater que escola queriam para o futuro. Como é que é possível que nós, estes anos todos, tenhamos uma escola do século XIX a ensinar alunos do século XXI? E como alguém que tem observado de perto este tipo de iniciativas e que foi secretário-geral da Juventude Socialista, o que é que esta nova geração traz de inovador para a política e o que é que isso reflete depois também na sua vida pessoal? A resposta óbvia tem a ver com as redes sociais e com o digital, temos maior apetência para isso. Mas eu acho que em termos do caráter da nossa geração, dos seus valores, nós somos uma geração que não se fica. Às vezes no mau sentido, somos muito intransigentes, mas sobretudo no bom sentido, que é não nos deixamos ficar. Damos a nossa opinião, somos mais reivindicativos e é muito fácil na política o dia-a-dia consumirmos. Temos o ministro, temos a audiência, temos tanta coisa a acontecer que não temos a iniciativa de fazer algo diferente. Mas nós somos exigentes connosco próprios, com a sociedade. Eu acho mesmo que é possível que esta geração, por ser mais contestatária, consiga ultrapassar um bocadinho a inércia que muitas vezes a política tem em fazer mudança. Cabe-vos a vocês manterem a fasquia alta, não é? E continuamente questionarem as coisas. Há tanta coisa que eu perguntei, mas porquê que se faz assim? Porquê que não se faz assado? E as pessoas pensaram, de facto faz sentido. Às vezes basta só alguém que pense, alguém que pergunte, no momento certo, no sítio certo, alguém que seja capaz de pensar, porque isso não é assim como deveria ser. Ter essa criatividade. E acho que a nossa geração, enfim, a minha já é um bocadinho mais velha que a vossa, mas somos de facto uma geração que está habituada a este mundo mais volátil e, portanto, tem mais espírito de iniciativa.
E eu espero que isso nos transporte a fazermos coisas boas para a nossa democracia. Acho que nos pode fazer coisas boas para a nossa vida no geral. Seja projetos profissionais, seja também na vida pessoal, porque, enfim, senão a vida é uma seca se não estivermos a pensar constantemente em coisas giras para se fazer. Bom, por último, nós temos um projeto na nossa associação que se chama Global Recommendations. Basicamente consiste em recomendar livros, filmes, séries, músicas e, portanto, nós queríamos te convidar também a que tu fizesse a tua. Ok. Livros, Normal People da Sally Rooney é tipo a melhor descrição do que são tipo, a nossa geração e relações humanas. Acho que é a melhor escritora da nossa geração, está incrível, vale a pena. Depois, filmes, se ainda não viram Ainda Estou Aqui, onde a Fernanda Torres ganhou o prémio, acho que de facto vale bem a pena. Um retrato do Brasil na ditadura, enfim. Nós também tivemos a nossa ditadura e está um retrato mesmo fantástico. Em relação à música, qualquer coisa, Capitão Fausto, Walter Lobo, Fontaines DC, vão pelo indie, não se deixem ficar só pela Dua Lipa e assim, são incríveis também, mas há muito para descobrir fora disso.